olha que outro ponto interessante, né? Uma elite, né, está nesse controle que é o partido interno, o partido em que o governo persegue o individualismo e a liberdade de expressão como crime de pensamento. Ha! Oh, glória! Será o que nós estamos vendo essa semana? O partido interno, entenda-se o partido oculto, não essa coisa idiota que você vê, meu cara pálida, minha cara pálida, aí, né? As agremiações políticas se engalfinhando aí na televisão. Isso daí é somente um pastelão, vamos falar assim. Um pastelão. O professor Olavo de Carvalho, desde 1989, 90, já vem falando isso. Por quê? O partido interno, ou seja, o partido de bastidores, ó, né? Já vem em entrevistas aí, um ex-satanista, né, de alto grau, ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Na verdade, o Jair Messias Bolsonaro não era para ser o presidente. Não era. Porque na cabeça desse partido interno, esse partido das sombras lá de Brasília, ele é uma anomalia genética nesse corpo nefasto que é chamado Brasília. Ele é uma anomalia genética. E essa anomalia, ela se mutou de uma tal forma que ela é imparável. Então, o presidente Bolsonaro, ele é considerado uma anomalia na política brasileira. E o pior, né, você vê, né, por que é chamado de anomalia? Porque ele, na verdade, não era para ser o presidente. Quem era para ser o presidente, de fato, né, se você para pensar, 2014, quem era para ser o presidente de fato era o representante do partidozinho tucano. Porém, foi muito mal escolhido o candidato tucano. Foi muito mal escolhido o candidato da estrelinha vermelha, da melancia, né, da rede melancia. Então, pessoal, e olha que interessante, que é aplicado pela polícia do pensamento. Por quê? Todo regime ditatorial, ele trabalha na premissa de três grandes métodos, aliás, três grandes pilares para que o seu método se perpetue no poder. Dentro da propaganda, todo movimento revolucionário que ele chega ao poder e instala a ditadura dele, instala o poder absoluto, que aí vira uma ditadura, ele trabalha, primeiro, no pilar da propaganda, no pilar das Forças Armadas e no pilar da escola. Para você entender o que é o pilar da escola, fica a dica de leitura aqui. A República de Platão, onde as crianças começam a ir à escola a partir dos 4 anos. Por que a BNCC, a nefasta BNCC, que graças a Deus, ano que vem é o último ano desse documento maldito, na questão de formação, porque é de arrepiar o cabelo, a essência da alma, esse documento. Por que a galera tá aí louca de raiva também? Porque ano que vem é o último ano da BNCC. E segundo fontes que eu tenho dentro do MEC, nós estamos... o MEC está reformulando de fio a pavio, de cabo a rabo a BNCC. Porque ele é um documento decenal. A cada 10 anos você tem que formular. Por que a cada 10 anos? A criança entra na escola com 4 anos, maternal 2, e vai até o 9º ano, 14 anos. Aí você está trabalhando o processo de formação absoluta do ser humano. Porque até os 12, 14 anos, esse processo é chamado, a criança e o pré-adolescente, ele é inimputável, ou seja, ele não responde por si. Ele não responde por si. E por que está, aí no caso, né, vamos falar aí do João e Maria, e aqui, na verdade, o 1984, qual é a essência dele? Se você quiser, depois eu disponibilizo aí links, né, que fala sobre a análise do livro. Mas qual é a tônica do 1984? É mostrar como o regime, o movimento revolucionário, ao tomar o poder, ele se transforma em um regime absoluto e ditatorial, não no sentido romano, mas no sentido marxista, né, e mais para frente stalinista, né, trotskista-stalinista. Ele trabalha
né, na escola. É a primeira base de formação de um processo revolucionário. Porque aí você tem a sistematização e a experimentação dentro da escola. Porque a escola, o movimento revolucionário, ele soube aproveitar bem a essência de um sistema educacional vigente, né? Uma essência educacional vigente no Brasil até hoje, que é a essência jesuíta, que é a educação sistemática. Não trabalhando as 7 atos liberais, podemos até falar sobre isso aqui um dia, mas trabalhando a sistematização como dentro de um componente curricular. Quero deixar bem claro que eu não sou contra o componente curricular dentro da escola. Tem que ter uma espinha dorsal. Porém, o engessamento disso daí não é acidental, ele é proposital, o engessamento. Porque aí você provoca o emburrecimento, tanto dos operadores do ensino, que no caso são os professores, os gestores do ensino, que é a coordenação e direção escolar, e quem recebe, que é o aluno. Porque, na verdade, esse método, né, a propaganda, ela não vai atuar no fim, ela vai atuar no processo. Porque o fim ela já sabe como é, ela quer atuar sempre no processo. Sempre no processo. O movimento revolucionário, por isso que o método é super importante. Para um movimento revolucionário, a instalar sua ditadura. Porque o método, gente, garante a manutenção do poder. Ó, repetindo, o método garante a manutenção do poder. Porque aí ele se inventa e reinventa. Por que você acha que partidos de esquerda estão se reinventando no Brasil? E aí, por que muitas vezes a galerinha da direita se vislumbra, por exemplo, com declarações do PCO? O PCO só está dizendo o óbvio, porque ele está vendo que o negócio está batendo na porta dele também. Ou vocês acham que o alcance do PCO... Por exemplo, eu acompanho o PCO, as lives deles. Eu acompanho. Porque eu tenho que saber que o outro lado está pensando também para debater de igual para igual, combater nessa guerra com as mesmas armas. Que é a questão é o primeiro pilar que eu estou falando, a questão da propaganda. Porque você está mexendo com isso aqui, ó, com o teu computador, você está resetando o teu cérebro. E aí você olha a linguagem neutra. Pessoal, Camila, pelo amor de Deus, de 2 semanas para cá, com certeza, a tua filha, Maria Isabel, vem falando desse absurdo da linguagem neutra dentro da escola. De 2 semanas para cá, os caras estão batendo em cima até dizer, chega! Vocês não têm noção, galera. Na verdade, Léo, a Bel fica zoando. Ela, para falar comigo, ela tira uma onda. O pessoal está zoando isso daí, mas qual é a intenção deles? De zoeira em zoeira, isso ficar no imaginário popular. E logo, logo, você vai ter que mexer na estrutura sintático-gramatical da sua língua, seu idiota. Por quê? A propaganda está fazendo o seu efeito. Prova disso, o tal do não binário. Isso daí é uma língua dita não binária, mas toda a língua é binária. Parafraseando o meu professor Olavo de Carvalho. Ora, porra. Toda a língua latina, ela é não binária. Aliás, ela é binária, perdão. A única língua que tem o neutro, as únicas línguas que tem o neutro, tá? No Ocidente são as línguas do tronco germânico e do tronco escandinavo. Nas orientais, o tronco eslavo, o grego e as línguas túrquicas. E ainda em casos muito específicos, né? O alemão, por exemplo, você tem dia, der, das, que é o pronome neutro, que é usado para objetos, que é o que nós chamamos na língua portuguesa de nome substantivo comum a 2 gêneros, né? Por exemplo, o motorista, a motorista. Você só define se é masculino ou feminino pelo artigo. Na língua portuguesa, não existe gênero neutro, cara pálida. Não existe. Professora, eu não lembro o nome da professora, ela está em podcasts até dizer chega, desmistificando isso daí, chamando toda essa galera de retardado. Mas por quê? Tem fundamento. Agora você que está dando propaganda disso daí, está dando voz para isso daí, você está contribuindo para que o primeiro pilar do movimento revolucionário, implantar uma ditadura nesse país chamado Brasil, está dando certo, que é a questão da propaganda. Presta atenção nas propagandas da televisão e no YouTube.
Cada vez mais, se tem homens, são homens emasculados. As mulheres são cada vez mais masculinizadas, ou seja, que aí entra naquela coisa que a Camila falou, no índice aqui